Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário no governo Temer, Osmar Terra. Deputado federal pelo PMDB do Rio Grande do Sul, Osmar Terra foi secretário da Saúde de seu estado e prefeito de Santa Rosa. Há pouco mais de uma semana, comanda o ministério responsável pelo Bolsa Família, a principal vitrine social dos governos do PT. Boa noite, ministro. Seja muito bem-vindo ao É Notícia. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Ministro, o senhor é médico de formação, tem uma atuação durante toda a sua vida pública muito ligada à saúde. No entanto, hoje comanda o Ministério da Área Social, responsável pelo principal programa social, Bolsa Família. Eu gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho da sua trajetória na vida pública e diga o que o credencia para estar à frente do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Na verdade, eu fui sempre ligado à área da saúde, que tem um componente social muito importante, né? Eu ajudei a construir o Sistema Único de Saúde, fui superintendente do INAMPS na época em que começou a se gestar o Sistema Único de Saúde. Trabalhei junto à Constituinte, inclusive, para que avançassem, né, junto com um grupo grande de profissionais da área da saúde, né, que queriam transformar, mudar o sistema de saúde brasileiro. Fui o primeiro prefeito a implantar as equipes de saúde da família no país, né? Tive uma experiência de 8 anos como secretário estadual da Saúde, mas eu acho que o que mais pesou para esse convite foi o fato de eu ter sido, durante 2 anos, secretário executivo nacional do Programa Comunidade Solidária, junto com a nossa querida, saudosa Ruth Cardoso, né? Foi uma experiência extraordinária, e eu trabalhei montando os programas de combate à pobreza no Brasil inteiro, né? E alguns desses são os programas sociais embrionários, inclusive, né, do Bolsa Família. O Bolsa Família ele é fruto de uma caminhada, né, na área social, que veio dos programas da Bolsa Escola, né, aqueles Vale Gás, uma série de projetos parecidos com o Bolsa Família, quer dizer, com pagamento direto, né, feito pelo banco, né, aumentando a renda, uma transferência de renda para famílias mais pobres, né, e que, no tempo do Comunidade Solidária, a gente trabalhava junto com a área de desenvolvimento sustentável, a geração de emprego e renda também. Então, na verdade, o Bolsa Família é uma evolução disso, aumentou de tamanho, tem uma estrutura, é bem montado o programa, né? Eu acho que a ministra Tereza Campelo foi uma excelente ministra, né, para o governo Dilma, né? Foi uma das boas ministras do governo Dilma. E o programa agora nós temos a tarefa de levar adiante, não só esse programa, mas outros programas da área social, são vários, né? E procurar acrescentar, juntar isso com a reforma agrária, com os programas da agricultura familiar, né, que também tem um componente social muito grande. Nós estamos, vem ao Ministério, se anexa ao Ministério também o INSS. Exatamente. Como é que vai ser feita toda essa junção? Porque, por mais que haja semelhanças, são áreas diferentes, tanto que elas eram diferentes ministérios até o governo Dilma, né? Do desenvolvimento social, do desenvolvimento agrário. Houve até um debate na semana passada se o desenvolvimento agrário ficaria diretamente subordinado à presidência da República ou se continuaria essa junção, essa união com o Ministério do Desenvolvimento Social. O que ficou acordado e como será feita essa distribuição? Na verdade, vai se juntar o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, vira o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, e se junta a ele a estrutura, não a política previdenciária, mas a estrutura do INSS, a sua rede de postos, o trabalho de benefícios, de concessão de benefícios, né? Mas para o pagamento de benefícios sociais também, além da aposentadoria. Porque tem uma interface já com o Ministério do Desenvolvimento Social, a parte de benefícios continuados, né, que é pago pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mas é acompanhado, é elaborado pelo INSS. Então, tem uma interface aí, né? As pessoas que ganham por problemas de deficiência, de algum tipo de limitação física, mental, né, as necessidades especiais, são pessoas que têm, pessoas idosas que não têm aposentadoria, não têm nada, eles ganham um salário mínimo para se manter, né? Ou para a família mantê-los, né? Então, esse programa já existia, né? E esse programa, então, é uma parceria com o INSS. Então, tem muita coisa que a gente pode
trabalhar com o INSS, a gente está discutindo, vamos discutir com os funcionários, para ver de que maneira a gente pode ajudar a fiscalizar os programas da área social, do Ministério do Desenvolvimento Social, inclusive o Bolsa Família. Como é que a gente pode cruzar informações, né, atualizar dados, né? Eles têm um sistema, o INSS tem uma estrutura muito boa, informatizada, né? Então, tem aí uma série de questões que nós podemos interagir, além da rede extraordinária de postos, né? São quase 1.700 agências do INSS no Brasil, né, que podem dar uma base física para centralizar programas sociais nos municípios, nas regiões. Né? Então fica mais fácil, tiver que sacar algum benefício, se dirigir a um posto do INSS ou aposentadoria, algum outro tipo de benefício social, não, é nesse sentido? Não, o posto do INSS, o INSS tem uma cultura específica que é da Previdência Social, mas os programas sociais podem interagir com isso, né? Podem ter espaços físicos, né, nas agências. Né, dentro do INSS, uma parceria da Prefeitura com o INSS, com o MDS, né, para a gente poder facilitar, né, o alcance da comunidade aos programas. Né. Agora, ministro, como é que o desenvolvimento agrário entra nessa equação? Porque aí será outro partido, provavelmente o Solidariedade, que ficará responsável por essa Secretaria do Desenvolvimento Agrário, embora responda, logicamente, ao senhor, ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Como em todos os ministérios, vão ter áreas que são indicadas por um determinado partido, áreas que são indicadas por outro, não há problema. E a convivência será harmônica? Não haverá problema não nesse tem sentido? dúvida quanto a isso. Né? O que é importante é que a política ser seguida é a política ditada pelo Ministério. Né? E vai haver um convívio, em vários cargos vão ter funcionários que não são do Solidariedade também, vão ter indicados pelo Solidariedade, mesmo na área agrária. Então, vai haver uma interação, eu tenho certeza que vai funcionar bem, mas a política agrária, né, a reforma agrária, né, a política fundiária no país, ela tem um impacto social enorme. Né? A reforma agrária, ela dá, à medida que ela consegue assentar centenas de milhares de famílias, ela diminui a pobreza no campo. Nós temos programas que compram a produção dos assentados, né, para distribuir em escolas, como merenda escolar, né, 30%, né, em determinadas regiões da merenda escolar é produzida pelos assentados. Então, isso permite que eles tenham renda, que eles possam, né, evoluir. O ideal é que todos esses programas deem, com o tempo, esses programas de transferência de renda, ou os programas de parceria com a reforma agrária, que deem a essas famílias, tanto os assentados quanto as famílias do Bolsa Família ou outras, que se oportunize a eles a chance deles saírem da sua condição de dificuldades maiores ou de pobreza pelos seus próprios pés, né, pelas suas próprias pernas, que eles consigam superar a pobreza. Né? Esse é o grande desafio que a gente tem, que eles não precisem mais da transferência de renda, né, que eles possam ser autossustentáveis, né? Mas enquanto eles não forem, nós temos que ampará-los. Né? O Bolsa Família é a grande vitrine, né, dos governos do PT. Qual o maior mérito do programa, na sua opinião, ministro? Eu acho que o Bolsa Família, na verdade, ele é um programa que se gestou para evitar que as famílias ficassem na miséria, né, na pobreza extrema e na miséria. Então, se estabeleceu ali um limite em valores de renda, né? Quando a pessoa está abaixo daquele limite, ela recebe uma suplementação, né, de renda. Então, isso faz com que um número importante de famílias fique acima desse limite da pobreza extrema. Que hoje é o quê? R$ 77,00 per capita. Se a família pegar um salário mínimo, alguma coisa, a família receber menos de R$ 77,00 per capita, aí ela tem direito à complementação de renda pelo Bolsa Família. Isso. Havia toda uma propaganda do governo anterior dizendo que tinha reduzido a pobreza e tal. Na verdade, a redução da pobreza... Não reduziu? Não. Imaginar que tem 14 milhões de famílias no Brasil que precisam de R$ 165,00 para não ficar na pobreza extrema, significa que elas estão no limite da pobreza, né? Então, isso... que essa pobreza só conseguiu ser reduzida com a intervenção do Estado. Com transferência de renda. Mas o ideal é que essa transferência de renda seja só por um determinado período, quer dizer, que se permita, enquanto ela tem a transferência de renda, que ela possa criar condições de ter a sua própria renda, né? Ampliar a sua renda. E isso é uma discussão interessante. Tem que ter saído do programa. Exatamente, né? Isso é uma discussão interessante porque o PT nunca colocou um prazo
para acabar com o Bolsa Família ou para reduzir o Bolsa Família. Tanto que a gente vê que até desde 2012 é mais ou menos essa média de 14 milhões de famílias. É lógico que está rotativa, né? Saem algumas famílias, entram outras, mas sempre se mantém essa média de 14 milhões de famílias. Na sua opinião, então, tem que ter um prazo para reduzir o programa ou então para essas famílias permanecerem no programa? Eu acho que eu sou contra prazo. Eu acho que nós temos que trabalhar, porque a gente não sabe, isso tem uma dinâmica muito grande, a questão da pobreza. Nós estamos num país que está caindo a renda agora assustadoramente. Enfrenta uma recessão brutal. Entrando numa recessão brutal, provocada por um governo que faz o discurso que ele é protetor dos pobres. Né? O governo Dilma levou o país a uma recessão colossal, né? Provavelmente o rombo orçamentário desse ano, quer dizer, vai ser perto dos 200 bilhões de reais. A saúde foi cortada em 20 bilhões de reais. É o maior corte, eu sou da área da saúde, eu nunca vi um corte tão gigantesco na área do Sistema Único de Saúde. Isso vai fazer com que em setembro, provavelmente, já não tenha mais recursos para os hospitais. Então, o que o senhor está dizendo é que o PT é que promoveu o maior corte na área social. O maior corte na área social da história foi promovido pelo desastre econômico patrocinado pelo governo do PT. Essa é a realidade. Agora nós estamos tentando correr atrás para evitar o prejuízo. Mas o PT diz que é o PMDB que vai promover cortes nos programas sociais. Mas por que ele está dizendo isso? O PMDB está há 5 dias no governo, 5 dias úteis, 6 dias úteis governando. Né? Nós estamos correndo atrás do prejuízo que eles deixaram. Eles deixaram um prejuízo gigantesco. Na saúde, eu não sei como é que vai terminar a saúde esse ano. Né? Na área social, o presidente Temer determinou que todo o orçamento social fosse preservado. Né? Mas é tão grande o buraco orçamentário, é tão grande o desastre orçamentário financeiro, que eu não sei como é que vai ser. Mas nós vamos ter, nosso esforço todo é para preservar a Bolsa Família, vamos dar o reajuste. Por orientação o reajuste de 10% que a presidente Dilma prometeu no dia 1º de maio, antes de ser afastada do poder. Né? Ela prometeu, mas não... E de onde virão os recursos, então? Isso ministro? Tem uma previsão orçamentária. Quanto vai custar? É 1 bilhão, mais ou menos? Vai ser até o final do ano 1 bilhão a mais. Mas é importante porque o próprio pessoal do Bolsa Família estava comprando cada vez menos comida agora com a Bolsa Família. Porque não havia reposição da inflação. Não havia reposição, a inflação aumentou, né, e a Bolsa Família caiu. Nós podemos ter, inclusive, caiu o poder aquisitivo, né, no Bolsa Família. Nós vamos poder, inclusive, eu imagino que nos próximos 2 anos vai ter mais gente precisando do Bolsa Família, né, porque o Bolsa Família... Porque muita gente vai estar desempregada, na miséria, na pobreza. Né? E esse é um outro ponto importante a se abordar, porque a gente está gravando essa entrevista na sexta-feira, até segunda já deve ser anunciado o tamanho do rombo nas contas públicas. A presidente Dilma saiu com expectativa de 96 bilhões de rombo, mas agora o governo Temer está refazendo as contas. O senhor me disse hoje que está mais ou menos por volta de 180 bi, pode chegar mais perto dos 200 bi até segunda-feira. Como é que vai se fazer para manter todos os programas sociais com rombo, que é o dobro do que se esperava, do que se imaginava? O governo vai ter que fazer muitos cortes, mas ele vai preservar ao máximo os programas sociais. Vai fazer corte em outras áreas, né, em programas talvez de infraestrutura. Mas o Bolsa Família não sofrerá cortes. O senhor garante isso, não sofrerá cortes. Essa é a determinação do presidente Temer. Não tem corte nos programas sociais. Né? Os programas sociais vão muito além do Bolsa Família, né? Esse programa, esse benefício, né, continuado, ele é muito maior que o Bolsa Família em termos de valores. É muito maior que o Bolsa Família. A aposentadoria rural é muito maior do que o benefício continuado. Né? Então, são programas... Na verdade, a redução da pobreza no Brasil, o Bolsa Família é o terceiro componente mais importante. Foi a aposentadoria dos trabalhadores rurais, foi o maior fator de redução da pobreza no Brasil, que é lá do início da década de 90 ainda. Os programas de benefícios continuados, né, que são programas de prestação continuada, que são para as pessoas mais frágeis, as famílias que não têm como sustentar, né, essas pessoas, esse programa, em valores, é bem maior que o Bolsa Família e depois vem o Bolsa Família. Né? Então, isso não tem nenhuma previsão de corte nisso.
Ministro, o senhor chegou ao Ministério, fez algumas declarações polêmicas na semana passada, disse que viver só do Bolsa Família não pode ser o objetivo dessas famílias, dos beneficiários hoje, que será preciso fazer um pente fino no programa que pode levar ao desligamento de 10% a 30% das famílias que participam hoje do Bolsa Família. Haverá cortes, então, no programa, ministro? O que quer dizer isso exatamente? Até para esclarecer, eu não disse que ia se cortar de 10% a 30%. O que eu disse é que a Bolsa Família, ele é pago baseado numa declaração da pessoa, sem nenhuma comprovação. Ela vai... Uma declaração de renda. Uma declaração de renda. Ela diz, eu não ganho nada, eu tenho uma renda de R$200 por mês, tenho 4 pessoas, 5 pessoas na família, né? Então, se baseia nisso. É uma declaração sem nenhum tipo de acompanhamento adequado, né? Mas tem um cadastro único que reúne mais de 100 perguntas. E que é interessante cruzar esses dados, né? Cruzar dados da Previdência, até hoje não é cruzado, não são cruzadas essas informações, né? São dados até de diferentes ministérios, exatamente, né? Poder usar esse cadastro. O que eu estou dizendo é o seguinte, não estou propondo nenhum corte nem de 10, nem de 20, nem de 30, pelo contrário, se precisar, com essa queda da atividade econômica no país, o aumento da pobreza que está ocorrendo, talvez até precise mais recursos. Mas o que eu estou dizendo é que os recursos têm que ser para aquelas pessoas que realmente precisam, né? O que há risco hoje é de muita gente estar ganhando recurso do Bolsa Família como um complemento de renda sem aquilo ser decisivo, né, na vida dela para ela poder se alimentar e tal, como deve ser o espírito do Bolsa Família. Então, né? O senhor está dizendo que talvez tenha gente que participe do programa sem precisar do benefício. Exatamente. Em 50 milhões de brasileiros que estão usando, né, o programa, é possível que tenha algumas distorções. É isso que nós queremos aumentar a capacidade de análise, né, da real necessidade das famílias que estão dentro. Mas não estamos falando em corte nenhum, acho que até pode aumentar, né? Mas nós queremos analisar isso, né? Isso é uma coisa. Se levar a um aumento, por exemplo, haverá recursos para garantir isso? Tem que arrumar. Tem coisas que não dá para deixar as pessoas passar fome, não tem como, né? O que nós temos que incentivar, e aí eu acho que nós podemos avançar em relação ao programa que existe hoje, é criar um kit em cada município, junto com o SEBRAE, SESI, SESC, o Pronatec, né, voltado para a realidade daquele município. Muitas vezes o Pronatec vem com um programa pronto pela universidade, que está lá no outro lugar, ela cria um programa e impõe aquele programa. E o sujeito faz o Pronatec e não tem emprego, não adianta ele fazer aquilo. Ele precisa fazer um Pronatec que tenha empregabilidade imediata naquela comunidade que ele vive, né? Então, juntar isso, renda, microcrédito, né? A Caixa Econômica Federal, os programas de microcrédito serem concentrados nesse kit, para que essas famílias, além de ter a obrigação da escola, além de ter a obrigação de vacinar as crianças, tenham um compromisso também de fazer uma capacitação profissional para ter uma renda, para sair... Então, seria mais uma exigência para essas famílias. Para sair com as próprias pernas do programa, fazer pelo menos, ela pode até não conseguir emprego, vai continuar com o Bolsa Família, mas ela pelo menos ter a oportunidade de tentar ter uma outra renda, de ter um estímulo para ter uma renda própria. São, né, as portas de saída. Exatamente. Né? Eu acho que nós temos que incentivar isso. E junto com isso, nós vamos fazer um programa de longo prazo para a redução da pobreza, que são os programas de desenvolvimento infantil. Pegar as crianças que nascem dentro das famílias do Bolsa Família e fazer um programa de estimulação precoce. A ciência está mostrando, nos últimos 20 anos, que crianças bem estimuladas no início da vida, elas têm um rendimento escolar muito maior. São períodos críticos, né? Os primeiros 3, 4 anos de vida definem todas as competências humanas que vai ter o resto da vida. Se ela for bem estimulada ou for mal estimulada, ela muda completamente. Uma criança bem cuidada, bem estimulada, ela vai ter mais escolaridade, uma renda maior que dos seus pais e vai ajudar a família a sair da pobreza. Uma criança pouco estimulada vai repetir o ciclo da pobreza dos seus pais. E a gente estava conversando há pouco, antes de começar o programa, né, ministro, que há uma ideia de fazer isso também para as famílias do Bolsa Família que têm crianças com microcefalia, né? Em relação... Aí é o caso extremo, né? Hoje, o fato de ser do Bolsa Família e precisar do Bolsa Família para se manter já é uma situação extrema. Mas imagina agora, como eu estive em Recife agora, estive em Pernambuco visitando as famílias lá, imagina uma família que depende do Bolsa Família e ainda nasce uma criança com microcefalia, que é uma criança que vai precisar de ajuda máxima o tempo todo, né,
da família, de cuidados, vai precisar de equipamentos especiais, é uma criança que provavelmente a maioria não vai caminhar, não vai falar, né? Então é um fator, né, de aumento da condição de pobreza daquela família enorme. Então nós precisamos dar um amparo extra para essas famílias. Nós estamos pensando um programa de aumentar a renda daquela família além do Bolsa Família, para permitir que essa família possa cuidar melhor dessa criança. E essa família tem que ter prioridade, por exemplo, para receber medicamentos, ela tem que ter prioridade nos programas habitacionais, né, porque são famílias pobres, em geral, moram em condições muito precárias. O fato dela ter uma criança nessas condições tem que colocar ela na prioridade das prioridades. Então... Não, e essas ideias parecem todas muito boas no papel, ministro. Eu só fico me perguntando de onde virão os recursos. Será factível, plausível falar de aumento de renda, ou então de ampliação do programa, ou criação de portas de saída para essas famílias? Porque tudo isso custa dinheiro neste momento. Mas esses programas, tanto esse em relação às crianças com microcefalia e as portas de saída, são programas que têm um custo, não é um custo alto. Né? E dentro do orçamento do Bolsa Família, até com uma reavaliação do que é concedido, né, de Bolsa Família, pode-se encontrar recursos. Eu acho que nem precisa recursos extraordinários para isso. Agora, falando aqui em números, se for feita essa reavaliação baseada nesse cadastro de quem recebe Bolsa Família, de quem não precisa mais receber, há uma estimativa, então, de quanto seria o desligamento dessas famílias? É possível Não sei, tem prever? cálculos feitos, né? Tem curvas feitas por pesquisadores, o Ricardo Paes e Barros, que é um dos que nos auxiliam muito, né, no Travessia Social, que é o programa do PMDB, né, ligado à Fundação Ulisses Guimarães. E nos auxilia muito também a pensar os programas no detalhe agora, né? Ele fala que pode, se foram cruzados todos os dados de cadastro, pode ter uma redução, né? Não só uma redução de pessoas que não estão precisando do Bolsa Família, ou como um aumento de recursos para aquelas pessoas que não estão recebendo o Bolsa Família e precisam. Nós temos aí, tem uma parcela da população, se tu comparar os dados do IBGE, tem uma parcela da população que está fora do radar do Bolsa Família. No entanto, o Bolsa Família não chega, né? O Bolsa Família não chega. Nós temos que proporcionar que o Bolsa Família chegue nessas pessoas e se houver gente que está ganhando além do que o Bolsa Família propõe, que essas pessoas que já têm renda, que já têm uma série de atividades, que essas pessoas deixem de receber para ajudar os mais pobres. Os que mais precisam. Inclusive, uma das propostas desse programa social, Travessia Social do PMDB, é elevar o padrão de vida dos 5% mais pobres. Bolsa Família corresponderia mais ou menos a 10 milhões de pessoas, então é uma política social focalizada, né, como se diz. Houve uma distorção do discurso da própria presidente Dilma, como da ministra Tereza Campelo, dizendo que nós vamos focalizar em 5% quando o Bolsa Família atende 25%. 50 milhões mais ou menos de pessoas, e vocês focariam em 10 milhões. Não tem uma linha no programa Travessia Social que diz que nós vamos deixar de atender ao conjunto do Bolsa Família. O que está se dizendo é que os 5% de extrema pobreza precisa ter, além do Bolsa Família, outros apoios, né? Precisa ter foco neles para ajudá-los Os programas de combate à pobreza não pode ser programa de manutenção na pobreza, né? Eles têm que ajudar as pessoas a sair da pobreza, né? Então, esse é o desafio que a gente tem. Se o senhor fosse fazer uma política de longo prazo, por mais que o senhor diga não há prazo para reduzir ou para acabar o Bolsa Família, mas deveria se montar uma estratégia aos poucos para que o programa seja reduzido, para que essas famílias consigam andar com as próprias pernas, consigam se libertar do programa, do benefício da transferência de renda? Eu acho que se pode incentivar as famílias, inclusive, porque um receio que as famílias têm é, de repente, elas terem uma atividade, terem outra renda, e perder o Bolsa Família. E aí perdem essa atividade, e aí perdem tudo, ficam sem nada. Mas aí nada impede de que elas voltem para o Bolsa Família, certo? Mas aí é um processo mais demorado. O que a gente pode fazer é fazer até com que o Bolsa Família acompanhe essa família nos primeiros momentos que ela tem uma nova renda, né? Que ela não perca o Bolsa Família, sei lá, por um ano, né? E que acompanhe ela nessa nova renda.
Tendo estabilizada essa nova renda, aí sim, o Bolsa Família, mas ele fica ali embaixo como uma rede do trapezista. Colchão, né? Como se fosse uma rede se ela de proteção. voltar, imediatamente ela vai ter o Bolsa Família de novo. A presidente afastada Dilma Rousseff reagiu semana passada numa rede social. Ela disse que eventuais cortes representariam um retrocesso, né? Aí ela estava falando sobre esses possíveis desligamentos ou qualquer ajuste no programa. Segundo ela, quando o Bolsa Família começou em 2003, 10% da população estava em situação de insegurança alimentar e hoje é menos de 1%. Como é que o senhor responde a essa crítica, a essa declaração? Eu acho que a presidente ela está perdendo uma oportunidade preciosa de avaliar o conjunto do que está acontecendo no Brasil. Ela está falando de um aspecto específico. Na verdade, essas pessoas, os maiores cortes na área social, como eu já disse antes, feitos, foram frutos do seu governo desastrado na economia, né? Se não fosse esse governo fazer um desastre tão grande na economia, certamente menos gente estaria precisando do Bolsa Família. Eu imagino o Bolsa Família como uma transição, né? Uma transição para que as pessoas... Vai ter gente que nunca vai sair do Bolsa Família e vai continuar, né? Porque tem dificuldades, inclusive físicas, mentais, tem uma série de problemas que é impossível tu resolver, será impossível resolver, elas têm que ser mantidas. Agora, tem um conjunto grande de pessoas que podem ser estimuladas a ter sua própria renda. A pobreza, tu diminui a pobreza, não é com repasse governamental. O repasse é necessário para evitar a miséria, para evitar a fome, né? Mas tu reduz a pobreza quando as pessoas conseguem elas ter protagonismo e ter o seu trabalho, o seu emprego. Esse é o objetivo, né? Por isso que eu digo, ninguém pode ter como objetivo ficar no Bolsa Família. Então, né? o senhor diria, por exemplo, que esse será o seu principal desafio, o seu principal objetivo no Ministério? Eu Criar essas portas de saída, as oportunidades? O maior programa de combate à pobreza que nós vamos ter é o programa do Meirelles, né? Se ele conseguir retomar o desenvolvimento, se conseguir retomar o desenvolvimento... Criar emprego, gerar emprego. Meirelles. Se ele conseguir retomar o desenvolvimento, diminuir o desemprego e tal, ele vai fazer com que um monte de gente saia da pobreza, né? Que muita gente saia da pobreza. Esse é o desafio, né? Agora, enquanto isso não acontecer, nós temos que fazer com que as pessoas, mesmo na dificuldade, consigam ter renda própria, consigam ter uma renda melhor para os seus filhos, né? Que essas crianças, os filhos dessas famílias tenham um amparo, uma estimulação maior para ter um desempenho melhor na vida, né? Então, é isso que nós temos que fazer agora, né? O objetivo maior nosso é que não existam pobres no Brasil, que eles tenham, todas as pessoas tenham uma renda própria, que não precisem de ajuda nenhuma do governo. Tem um aspecto que eu acho que é importante ressaltar, desses 14 milhões de famílias, eu sei que o senhor está há pouco tempo no Ministério, mas desses 14 milhões de famílias, qual é a rotatividade? Quer dizer, qual a porcentagem que está desde sempre no Bolsa Família e dos que entram e saem? É muito alta essa rotatividade ou a maioria permanece durante todo o tempo do programa? Eu te diria assim, o Bolsa Família tem uma saída pequena hoje, né? O que é um problema, então, na sua visão? Como ele começou com 3 milhões de famílias e chegou a 14, é sinal que nesses 10 anos, 12 anos aí do Bolsa Família, teve mais entrada do que saída, muito mais entrada no programa que saída, né? O que não é um bom indicador da economia, entendeu? Então, o senhor está dizendo que o bom indicador seria se esse número de famílias diminuísse com o tempo. Diminuísse porque elas têm uma renda melhor, não porque foi cortado o programa. Não, claro, porque elas têm uma porta de saída. Melhor, esse é o objetivo, né? Isso não está acontecendo, né? Está se mantendo, inclusive. Eu acho que se o programa fosse realmente, se a economia estivesse ajudando e se a gente investir bastante na porta de saída, as pessoas vai diminuir o número de pessoas, vai sair mais do que entra. Mas ainda não dá para estabelecer uma meta para isso. Não, por enquanto está entrando mais do que sai. E com essa recessão, é provável que continue assim durante algum tempo. Período. Ministro, o Bolsa Família, apesar de ser reconhecido internacionalmente pelo FMI, pelo Banco Mundial e por tantos outros organismos como um bom programa de redução de pobreza eficaz, tem sido alvo de críticas, principalmente dentro do país, críticas internas. Muitos chamam o Bolsa Família de forma pejorativa, por exemplo, de Bolsa Esmola. Por que o senhor acha que isso acontece? Na verdade, o Bolsa Família é um programa de transferência de renda, de recursos públicos para famílias mais necessitadas. Isso significa, de alguma forma, que essas famílias
superam a barreira da pobreza extrema com recursos públicos, né? E o que muitos... O Yunus, que é o ideólogo do microcrédito, que foi das pessoas que mais tirou gente da linha da pobreza, né? No Oriente, o Yunus diz que a transferência de renda ela mascara a pobreza, na verdade, né? As pessoas estão pobres, mascara a miséria, né? Porque as pessoas têm que receber sempre recurso público. Eu acho que isso... Então, na verdade, um país não deveria nem se orgulhar de ter um programa tão grande como esse? Não, o país tem que se orgulhar de não deixar as pessoas passarem fome e não passarem necessidade. Nós estamos falando de um programa que é para ajudar na pobreza extrema, né? Não é um programa... O que eu acho que nós podemos acrescentar esse programa que faz com que os brasileiros não estejam na miséria, não estejam passando fome, né? Mas que esses brasileiros possam evoluir para ter a sua renda própria. Esse será o grande programa social, que será vamos dizer assim, será o coroamento do Bolsa Família, né? Bolsa Família como um instrumento de manutenção, uma rede de proteção, mas que as pessoas possam ir além dele para poder ter a sua renda, ter a sua casa, né, ter as suas condições de vida melhores. É um meio, não é um fim, meio, né? Não pode ser um fim o programa. Então, eu acho que... esse entendimento o presidente Michel Temer tem, né, de que tem que preservar o programa, nós vamos preservar o programa, não haverá corte no Bolsa Família. Se tiver uma família que sai do programa, que a gente descobre que ela não precisa do programa e que ela saia, vai ter mais uma ou duas que estão fora, que precisam, que vão entrar, então não vai sair dinheiro do programa, né? Vai ter esse recurso vai circular dentro do programa para ajudar essas famílias, mas principalmente pensando que elas podem um dia sair e ter uma renda maior, né? O corte, e eu quero deixar bem claro isso aqui, o corte que houve na área social foi feito pelo governo Dilma, que nunca se cortou tanto recurso público da área social, inclusive da saúde, como eu falei antes, como foi agora. Mais de 9 programas foram... Por exemplo, o próprio programa, o Ministério do Desenvolvimento Social, está sem pagar o repasse aos municípios desde janeiro. Isso é um corte. Mas não para o Bolsa Família. Não para o Bolsa Família, mas está sem pagar desde janeiro. O repasse que são para programas importantes lá na ponta do município, para a proteção das pessoas mais necessitadas, né? E é possível acertar essa conta? Não, nós temos que acertar, né? Nós estamos trabalhando para isso, mas a gente ainda não tem nem ideia do tamanho do problema. Mas é a falta de dinheiro. Quer dizer, então, no próprio Ministério do Desenvolvimento tem um rombo? Não, o Ministério do Desenvolvimento provavelmente ele tem empenhado, mas não tem recurso financeiro para pagar. É isso que nós estamos vendo. Senão teria pago, né? Nós estamos em maio, né? Os programas estão sem receber desde janeiro, né? Então alguma coisa está acontecendo, né? E é o governo Dilma que fez isso, não é o governo Temer. O governo Temer tem uma semana, né? Está tentando acertar, está tentando juntar essa questão do déficit. Eu acho que tem um exemplo, né? Uma família, um pai de família que bebe ou joga ou faz qualquer coisa, que gasta mais do que tem, né? Ele gradualmente vai levar essa família para a pobreza. Vai faltar recursos, vai se endividar, vai ter que pagar conta, enfim, vai perder bens, perder patrimônio, perder tudo. Isso está acontecendo com o Brasil. O governo Dilma foi gastando de forma sem controle, muito mais do que arrecadava, jogou o país na pior crise econômica da sua história recente e deixou o orçamento com um rombo que pode chegar a 200 bilhões de reais. É dinheiro que vai faltar em todas as áreas, né? Tudo está interligado, né? Se funcionar bem a área da infraestrutura, aumenta o emprego, né? E diminui a pobreza. Essas coisas todas estão interligadas. Nós estamos vivendo um momento em que um governo quebrou o país e nós temos que recuperar. A tarefa do governo Temer, que está só uma semana no governo, é recuperar esse país. É uma desafio tarefa árdua. Agora, ministro, voltando ao Bolsa Família, as críticas, né, que muita gente faz, é comum a gente ouvir isso até entre as pessoas das nossas relações, entre os amigos. Porque aquele fulano prefere receber o Bolsa Família do que
ter uma carteira assinada e trabalhar, ou então tem mais filhos para receber mais benefício do Bolsa Família, né? Então, quer dizer, ou então o Bolsa Família cria uma legião de preguiçosos. Até que ponto essas críticas são reais e até que ponto isso é desinformação? Eu acho que o que nós temos que mostrar é que as pessoas que estão no Bolsa Família realmente precisam dele, né? E esse é o grande desafio, né? É desafio permanente, foi no governo Dilma, será no nosso governo, né, de mostrar isso que realmente precisa. Agora, tem gente, as pessoas não têm culpa de nascerem pobres, né? Elas nascem na pobreza e nascem em desvantagem. É muito fácil, às vezes, fazer uma crítica nascendo na classe média, nascendo numa família abastada, do que saber da quantidade de dificuldades e obstáculos que tem uma pessoa que nasce na pobreza. Agora, o que alimenta essa crítica é a gente ver que realmente não existem incentivos. Essas famílias recebem o Bolsa Família e pronto. Elas não são acompanhadas, não são estimuladas a sair do Bolsa Família, não se oferece um pacote de programas para elas vencerem a pobreza, para elas terem outra renda. Isso é que alimenta esse mito, né? Eu acho que ainda é um mito isso, né? Realmente, eu imagino que todas as pessoas precisam. Imagino que o discurso do governo que tirou os brasileiros da pobreza é um discurso com meias verdades, né? Mas nós temos um desafio nosso agora, é garantir que essas pessoas não passem fome, garantir que elas tenham um padrão mínimo de vida, né, de qualidade de vida, mas principalmente garantir que elas saiam dessa condição de pobreza com as suas próprias pernas, em programas de geração de emprego e renda, de microempreendimentos, entendeu? Que nós temos que difundir no Brasil todo. O senhor acha que o PT usou o Bolsa Família para se manter? Ou se ele é um programa que pode... se tu pensar que os critérios são critérios frágeis, né? que a base de dados são bases de autodeclaração, que isso precisaria ter um sistema de avaliação melhor e esse sistema ainda não está funcionando, pode alguém deduzir isso, né? Que o programa ter mais entrada do que saída. Tem, né? esse viés eleitoral, Pode ter um viés eleitoral, pode ter. Né? Mas não quer dizer que seja coleira política. Quando é que esse novo cadastramento será colocado em prática? O senhor já tem uma ideia? Não, essa nova forma de acompanhamento, você pensa? Não, a cruzar os dados, nós estamos montando um sistema para fazer essa avaliação, para cruzar as informações, vamos discutir com os municípios uma forma de avaliação lá no município, porque é o município que faz o cadastro, né? É lá no município que se faz o cadastro. Então, vamos ver de que maneira esse cadastro pode ser avaliado com rapidez, né? A cada 2 anos se refaz, né? Mas nós queremos aumentar a frequência de que isso é avaliado e cruzar com as informações. Hoje tem muita informação sobre cada cidadão, né? Tem informação que, dependendo da situação social, da Receita, da Previdência, isso não está sendo cruzado, né? Essas informações não estão sendo cruzadas. Pode ter, não estou dizendo que isso seja até em grande quantidade, mas é possível que tenha muita gente de classe média, tem outra renda, até rendas informais. Aí essa pessoa vai ser desligada do programa outras podem entrar. Claro, tem que focalizar em que precisa mais. Na média deve se manter nos 14 milhões de famílias por enquanto. Ou isso pode sofrer uma redução? Se os programas de desenvolvimento local sustentável, geração de emprego e renda funcionária, vai diminuir, com o tempo vai diminuir. Vai diminuir. Ministro, rapidamente sobre a reforma agrária, porque o senhor também responde pelo desenvolvimento agrário. Quais são as ideias, as metas para o governo Temer? Se pretende avançar também nos assentamentos, na reforma agrária? Eu acho estranho um governo que se diz um governo que está ao lado dos mais pobres, do sem terra, que ficou 14 anos, quase 14 anos no poder, não ter feito a reforma agrária, né? Na verdade, nós estamos com mais de 100 mil famílias... O número de assentamentos diminuiu. Acampadas em beira de estrada, né? Por que não foi resolvido isso? O número de assentados no governo Dilma foi pequeníssimo. Né? Mas é fácil resolver isso? O senhor acha que é possível avançar? Eu acho que agora, tudo isso depende dos dados. Nós estamos na verdade, nós tivemos uma transição muito abrupta de governo, né? Foi de uma hora para outra, mudou o governo. Não tem aquele período de transição que tem de um governo para o outro, ficar 2, 3 meses trocando informações e tal. A gente não tem todas as informações. Mas eu acho assim, tem um levantamento do Tribunal de Contas que mostra um grande número de propriedades rurais fraudulentas, doadas de forma fraudulenta para crianças, para pessoas que já têm outras propriedades, para pessoas que já morreram, que foi doado depois que a pessoa tinha morrido, ela recebeu um lote de terra. O Tribunal de Contas fez um levantamento muito detalhado
né, sobre a reforma agrária. Eu acho que se nós conseguirmos, se realmente confirmar isso, boa parte dessas propriedades pode amenizar muito hoje, tirar a propriedade fraudulenta dessas pessoas e passar para os acampados que realmente Mas precisam. há uma meta, assentar tantas mil pessoas? Não, por enquanto nós não fixamos essa meta. Nós queremos avançar na reforma agrária. Queremos fazer uma reforma agrária maior do que já foi feita até agora. Ministro, algumas rápidas considerações sobre política, até porque nós temos apenas poucos minutos de entrevista. A vida de Michel Temer no Congresso vai ser mais fácil do que a de Dilma Rousseff? O senhor tem uma larga experiência, está no seu 5º mandato como deputado federal? Eu acho que o presidente Michel Temer é um homem muito experiente, né, e tem uma vida toda, foi 3 vezes presidente do Parlamento Brasileiro, conhece como ninguém o Parlamento Brasileiro, né, e é um homem de boa relação com o Parlamento, boa relação interpessoal, inclusive, coisa que faltou para a presidente Dilma. Então, ele tem essa possibilidade, está cercado de homens experientes também nesse trato com o parlamento, nesse trato com a questão política, né? Eu acho que ele teve um apoio enorme na questão da votação do impeachment, ele teve mais de 2/3, mais de 70%. Mas ele recebeu muitas críticas agora pela indicação do André Moura, do PSC, como líder, né? Ele que é investigado em 3 inquéritos no Supremo, inclusive na Lava Jato, 1 por tentativa de homicídio, é réu em outros 3. Essa indicação política realmente não transmite uma imagem muito ruim? É o contrário do que se gostaria, que é a moralização da política? Não, eu acho que nós temos que buscar a moralização da política sempre. Nessa questão, eu não sei, o presidente também não faz uma investigação da vida de cada deputado, ou até muitas coisas que acusam o André Moura podem não ser reais, né? Podem não ser comprovadas. Agora, o fato dele ser o líder, dele ter sido escolhido líder, significa que ele reúne um apoio muito significativo do conjunto dos deputados. Tem muitos críticos que dizem que ele reúne principalmente o apoio do Eduardo Cunha, né? Todo mundo sabe que ele é muito próximo ao Eduardo Cunha. O Cunha continua, de alguma forma, dando as cartas no governo, mesmo afastado da presidência da Câmara? O Eduardo Cunha sempre, eu imagino que por um bom tempo será um deputado muito influente, porque foi presidente da Casa, né? Ele chegou à presidência da Casa reunindo apoios importantes. Ele, como presidente, ele teve um bom papel, desempenhou um bom papel, quero dizer isso, o que ele fazia na sua vida privada, nos bastidores, a gente pode não saber, mas ele, como presidente, teve um desempenho eficiente, teve um apoio grande do próprio parlamento, mas agora se levantar uma série de coisas sobre ele, o parlamento tem que acompanhar e tem que julgar isso, inclusive. O senhor acha que ele deve ser cassado, na sua opinião, se o senhor pudesse botar? Se comprovar todas as acusações... Não há indícios suficientes que comprovam que ele tinha contas? Se vier para o plenário a proposta da Comissão de Ética para cassação, acho difícil escapar. Qualquer deputado que vier uma proposta de cassação, é difícil escapar, né? Tem que ver o que vem da Comissão de Ética para o plenário agora, né? Mas o André, hoje, eu acho que ele representa... eu não tinha essas informações que a imprensa estava falando sobre ele, mas a impressão que eu tinha dele era uma pessoa de bom trato, de fácil trato, né? Os deputados, eu acho que o apoiam em função disso, né? Se descobrir outras coisas sobre ele, é claro que isso vai mudar. Mas, por enquanto, eu acho que ele só é líder porque ele reúne, talvez, a maioria dos deputados apoiando ele. Ministro, vamos para o nosso pinga-fogo para encerrar a entrevista. Lava Jato. Necessário. Programas sociais? Necessários, muito necessários. Eduardo Cunha? Um líder em julgamento, né? Valdir Maranhão? Um desastre. Renan Calheiros? Também um líder que tem um papel importante hoje no cenário nacional. Michel Temer? Um presidente que tem tudo para tirar o Brasil das dificuldades que ele vive. Lula? Uma promessa não cumprida de moralidade, de ética na política. Dilma? Uma presidente incapaz de entender o momento que vivia e incapaz de fazer o Brasil avançar. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui no É Notícia. Foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado.
Está sempre convidado a voltar. E muito obrigada a você pela sua companhia até essa hora da noite. A gente volta na semana que vem. Se não conseguiu assistir a toda a entrevista, pode rever. Os endereços aparecem aí embaixo no seu vídeo e também das nossas redes sociais. Uma boa noite, uma excelente semana e até a próxima.